Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos comparar qual é o melhor banco para se comprar no ano de 2026. Vamos pegar aqui os maiores bancos da Bolsa de Valores, pelo menos os dois principais, o Banco do Brasil e o Banco Itaú. Qual desses dois bancos é melhor colocando numa lupa de longo prazo? Porque tanto o Banco do Brasil e o Itaú trouxeram retornos significativos para os seus investidores, deixando até mesmo bilionários, tá? Vou mostrar para vocês um estudo aqui que para quem comprou as ações do Banco do Brasil e do Itaú desde lá do Plano Real, ganhou bastante dinheiro. E para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar o vencedor dessa lista. Por mais que os dois sejam bons, a gente vai ter que escolher apenas um, pessoal, para definir qual que vai ser o melhor para o crescimento do seu patrimônio no médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Vamos de fato aqui para o que interessa e fazendo aqui, tanto o Banco do Brasil e o Itaú são posições relevantes da carteira de ações do canal, tá? Quando a gente pega aqui, ó, na parte de patrimônio, eu posso falar porque eu tenho os dois na carteira. Banco do Brasil representando 37% da carteira total e o Itaú representando 34% da carteira total. Então eu tenho os dois em posições quase que semelhantes. O Banco do Brasil é uma posição ligeiramente maior, né? Até porque eu tenho feito aportes aí nas ações do Itaú e a minha meta é deixar os dois bem parecidos. E depois vou explicar o porquê disso. Porque eu equilibro tanto o retorno quanto previsibilidade. Esse é o ponto aqui da carteira de ações do canal. E tanto o Banco do Brasil e o Itaú, no médio prazo, claro que eu não tenho as ações desde o Plano Real, porque se eu tivesse eu já estaria bilionário, mas tudo bem. Vamos pegar aqui do tempo que eu tenho o Banco do Brasil e o Itaú na carteira. O Banco do Brasil já tenho aqui na carteira há mais ou menos uns 4 anos. Ele me proporcionou 96% de rentabilidade, desde aquela época de 2022, quando eu comecei a comprar as ações do Banco do Brasil. O Itaú, eu tenho aqui há um ano, né? Mais ou menos ali desde setembro/outubro de 2025, quando eu coloquei as ações do Itaú na carteira do canal. Ele já tem me proporcionado 50% de rentabilidade. Então perceba que esses dois bancos vêm sim me proporcionando uma boa rentabilidade, através de dividendos e também através de valorização nas ações da companhia, tá? Então, assim, valorização e dividendos proporcionaram essa rentabilidade bem acima da média. Isso prova a eficácia, a superioridade do setor bancário na bolsa. Porque, assim, pessoal, na Bolsa de Valores brasileira, existem pouquíssimos setores que vão trazer perpetuidade para você. Uma coisa é você ganhar em ciclo. Ah, o mercado caiu, acabei ganhando dinheiro com varejo. Uma coisa é você ganhar assim. E outra coisa é você ganhar dinheiro na perpetuidade, tá? No longuíssimo prazo. São pouquíssimos os setores da bolsa que vão te trazer essa previsibilidade. O setor bancário, o setor de seguro, o setor de energia são os setores que trazem isso para você, investimentos de longuíssimo prazo. Pegando aqui, ó, vamos aqui diretamente num aplicativo chamado Coifin, tá? Esse aplicativo, pessoal, super recomendo para vocês. Você pode acessar diretamente no seu computador e aqui você vai conseguir acompanhar algo que pouquíssimo, na verdade, nenhum aplicativo vai mostrar para vocês no mercado financeiro. É o retorno total das ações quando você coloca numa lupa de longuíssimo prazo. Pegando aqui o Banco do Brasil, por exemplo, ó, desde lá de 1995, né? O banco te proporcionou uma rentabilidade de 38% ao ano na média. Isso para você que tem as ações do banco desde 1995 e segurou até a presente data. Sabe quanto que isso dá ao ano de rentabilidade? Você ter uma rentabilidade de 37% ao ano de forma composta, pense bem aqui comigo, tá? Numa lupa aí, vamos supor, de 36 anos, você conseguir tecnicamente 37% ao ano na média, você multiplicou um patrimônio imenso, pessoal. O retorno total nem dá para colocar aqui na taxa equivalente, eu ia colocar, mas nem dá, né? São 6,7 milhões
de rentabilidade, e aí você coloca isso aqui, dá uns 38, 39% ao ano. Vamos abrir diretamente a calculadora de juros compostos, que aqui vai ficar melhor, tá? Aqui nessa calculadora, você vai conseguir prever quanto que 10 mil teriam virado nas ações do Banco do Brasil desde 34 anos no passado, pegando numa lupa desde 1995 até agora, tá? Então, tecnicamente aí, ó, 10 mil, né, investidos aqui em Banco do Brasil teriam se transformado, colocando isso aqui em juro composto, vamos colocar aqui, ó, vamos arredondar para 38% ao ano, tá? Porque tem algumas distorções ali no aplicativo normal, que também tem esse efeito de sazonalidade que você pode fazer aí, né? Somando tanto o dividendo quanto também a valorização das ações. Aí você coloca aqui 34 anos no tempo, conseguindo 38% ao ano, não descontado a inflação. Depois eu vou descontar a inflação para a gente descobrir aqui o patrimônio real, né? Você coloca aqui em calcular, você acumulou 570 milhões de reais bruto, não descontando a inflação. Então, sim, você teria hoje um patrimônio de 570 milhões. Porém, descontando a inflação, seu retorno real foi de 31% ao ano, que a inflação média aqui no Brasil fica de 6% ao ano. Então, hoje você teria um poder de compra equivalente a 97 milhões de reais. Perceba que você ficou milionário com ações do Banco do Brasil se você segurou para uma lupa de longo prazo. E digo mais, antes dessa crise do agronegócio, ele chegou a bater aqui de rentabilidade, o gráfico aqui mostra, quase 11 milhões por cento. Isso aqui dá mais de 60% ao ano na média, tá? Então você vê aí, imagina só, antes de toda essa crise, o Banco do Brasil, na verdade, você teria ficado bilionário com as ações do banco, né? Acumulando um patrimônio aí na casa do bilhão, porque você conseguiu essa rentabilidade muito acima da média. Salvo engano, esses 11 milhões por cento é 60% ou 50% ao ano, tá? Me corrijam aí se eu estiver errado. Vamos pôr aqui na taxa equivalente, que é muito bom a gente ter o cálculo certeiro, né, pessoal? Não ficar aí se baseando por chutes. Vamos colocar aqui 11 mil, a gente tá aqui, né? Em 1.100% de rentabilidade, 11 mil, 100 mil e aqui 11 milhões por cento. Numa lupa de quanto? 34 anos. Então o Banco do Brasil te deu mais aí 41% ao ano, faltou um zero aqui, né? 41% ao ano na média foi o que o banco te deu desde o Plano Real. Então, na realidade, se você tivesse investido nas ações do Banco do Brasil há 34 anos atrás, você teria conseguido 1,1 bilhão de reais de patrimônio. É um patrimônio enorme, né, pessoal? E quanto será que deu o Itaú na mesma lupa, né? Se a gente pegar aqui as ações ordinárias, eu recomendo que vocês peguem as ordinárias, não as preferenciais. Porque como a ordinária tem menos liquidez, o papel tende a se valorizar mais quando a gente tem ali um ciclo de alta na Bolsa de Valores brasileira, tá? Se você pega aqui o Itaú, ele deu mais do que o Banco do Brasil, mas eu vou explicar o porquê disso, tá? Na realidade, o Banco do Brasil, se você pega desde os anos 2000, ele deu mais que o Itaú. Porém, se você pega desde 1995, o Itaú deu mais. E sabe por que isso aconteceu? Porque você teve um extra. Que extra seria esse, Pablo? A fusão com o Unibanco. Quando o Itaú acabou se fundindo com o Unibanco no ano de 2008, tecnicamente o investidor teve um retorno adicional. Então, quando você tinha as ações do Itaú lá em 1995, você segurava o Itaú sem o Unibanco, entendeu? Quando o Unibanco fez a fusão com o Itaú aqui no ano de 2008, que foi mais ou menos aqui nessa época, você teve um plus a mais de eficiência, porque a fusão do Itaú Unibanco se tornou aí o maior banco privado em ativos aqui do Brasil. Agora, para quem segurou desde os anos 2000, o Banco do Brasil acabou superando, porque na mesma janela o Banco do Brasil deu 30% ao ano, o Itaú deu 25%, porém desde 1995 o Itaú deu 50%. Então tá vendo como não dá para prever com exatidão qual que vai dar mais? Depende aí, por isso que eu gosto de deixar os dois parecidos, né? Porque são os melhores bancos que a gente tem aqui na Bolsa. Um ali financiando o agro e outro financiando o crédito corporativo. Olha que impressionante, se você tivesse 10 mil investido no Itaú lá em 1995, 10 mil, e segurou até hoje, que eu duvido que alguém tenha tido toda essa paciência, mas se você for investidor de longo prazo, você vai segurar boas empresas por muito tempo. Então você acumulou 9,7 bilhões de reais de patrimônio. E já descontando a inflação, ele deu 42% ao ano na média. Então você teve aí 1,5 bilhão de reais. Você ficou bilionário, porém olha a lupa de tempo que você teve que segurar. 34 anos, um investimento de 10 mil. E aí, você tá pegando uma janela desde 1995, que foi ali, né,
Antes do Plano Real, você teve vários booms da Bolsa, e é o que acontece na Bolsa Brasileira no longo prazo. A Bolsa Brasileira no longuíssimo prazo é um excelente investimento, porém em boas empresas. Aí você vai pensar do seguinte: ah, Pablo, já tá óbvio, então eu vou escolher o Itaú, né? Porque ele deu mais retorno do que o Banco do Brasil. Aí é que tá, pessoal, calma que você pode cair numa pegadinha. A conta não é tão simples assim, tá? A gente tem que calcular por preços e perspectivas. Os dois são excelentíssimas empresas. O Banco do Brasil, claro, ele é mais cíclico do que o Itaú. Por quê? Porque ele depende do agronegócio. Então, em algumas épocas, o lucro líquido do Banco do Brasil vai explodir, indo para 38, 40, 45 bilhões. O ROI pode até ficar igual ou até ultrapassar o Itaú, tá? Em 2023, o ROI do Banco do Brasil quase ultrapassou o do Itaú. Os dois estavam lucrando muito parecido. Aí veio a crise do agronegócio e o resultado do Banco do Brasil, né, acabou despencando. Então, assim, saiba que se você tiver Banco do Brasil na carteira, você vai ter sim uma ciclicidade mais elevada. E o Itaú, por outro lado, é aquela tese mais previsível, que não vai te dar tanto susto, né, no curto prazo, porque segurando os dois para longuíssimo prazo, você ganha dinheiro. Claro, dependendo do preço que você pega. O Itaú é ali o relógio suíço, né? Sempre vai crescer seu lucro, porém não vai ter explosões. Então não espere que o Itaú do nada vai dobrar seu lucro, se valorizar 100% do ano pro outro. Não acontece isso. Ele cresce de maneira mais lenta, como já dizia o Peter Lynch. Ele é uma empresa de crescimento lento, tá? São ações de crescimento lento. O Banco do Brasil é uma tese mais cíclica. Então ele vai ter tanto o boom para baixo quanto para cima, né? Depende do preço que você acaba pegando. E vamos colocar aqui por métricas de valores. Vamos deixar, tá, a questão qualitativa de lado, porque assim, se a gente olhar por termos qualitativos, o Itaú vai ganhar em previsibilidade, vai ganhar em você não ter tanto trabalho na sua carteira, você consegue segurar as ações do Itaú com mais tranquilidade na sua carteira a longo prazo, sem ficar vendendo tanto. O Banco do Brasil, em algumas vezes, você vai querer vender, né? Às vezes ele acaba subindo muito, às vezes ele acaba descendo bastante, você fica nesse vai e vem. Porém, vamos deixar a tese qualitativa de lado, vamos olhar para 100% para o quantitativo. Qual que está mais barato hoje, olhando apenas em rentabilidade? Isso para o investidor que quer segurar para médio a longo prazo, 5 anos ou 10 anos. Vamos começar aqui pelo Itaú. O Itaú, a perspectiva de lucro neste ano, pessoal, é de 52 bilhões. E já adianto, tá? Eu não recomendo que vocês olhem para PVP, preço sobre valor patrimonial, nas ações do Itaú. Porque pelo Itaú ter muita qualidade, por ele ser um banco aí com a maior parte da carteira de crédito voltada para a alta renda, o mercado nunca vai pagar abaixo do valor patrimonial para as ações do Itaú. Ele sempre vai negociar acima do valor patrimonial, porque o mercado tende a pagar por este prêmio, né? Do Itaú ter mais previsibilidade em comparação com seus incumbentes. Então a gente precisa olhar para a perspectiva de PL. O Itaú ele funciona muito mais no PL, tá? Se você pegar aqui valor de mercado atual e dividir por um lucro de 52 bilhões neste ano, você tem um PL de 9,3. É barato, porque para o Itaú negociar nas suas médias, vamos olhar aqui o Oceans 14, tá? Que é um site muito excelente para que você pegue aí essa média mais de longo prazo, porque o investidor 10 ele é meio limitado nesse quesito, tá? Você vai olhar ali a tese vai olhar o PL do banco, você vai ver que vai ficar um PL meio estranho. Eu prefiro olhar aqui pelo Oceans 14, ó. Perceba que em mercados de alta, o Itaú negociou com PL de 20, negociou com PL de 16 antes aqui da pandemia, o Itaú negociou por 16 vezes o seu lucro. Negociou com 3 vezes. Então vamos colocar que o Itaú tem uma média de 13 a 14 vezes de preço-lucro. Logo você vai ver um potencial de valorização de... Eu não vou colocar aqui para longuíssimo prazo, vamos colocar para médio prazo, que é o tempo que você está pensando aqui nessas ações, né? 14 dividido por 9,3, o Itaú teria um potencial de alta no médio prazo de 50% na cotação. Isso para bater o seu preço relativamente justo, para que ele fique cotado pelo seu preço justo, digamos aqui no curtíssimo prazo, né? E aí você tem o dividendo. Imagina que você tem, como é médio prazo, Pablo, quanto que é médio prazo? Uns 4 anos. 4 a 5 anos já é considerado médio prazo. Então vamos colocar uns 50% de alta numa lupa de 4 anos. Ele poderia dar somente em valorização 10,67% ao ano na média. Quanto que o Itaú pode pagar em dividendos? O Itaú tem contemplado um payout na faixa de 70%. Então, dividido por 9,3 vezes um payout de 70%, ele vai te pagar ali um dividendo de 7,5% ao ano na sua média. Ele tem pago extraordinários, mas eu prefiro não contar com esses extraordinários, porque a gestão pode de repente cortar. Eu não acho que vai cortar, porque ele está tendo excesso de capital. Então vamos colocar uns 2% a mais, ficando na mediana. Ele vai te pagar uns 9,5% ao ano na média. Soma isso com 10% de valorização,
Dentre valorização e dividendos, o Itaú em 4 a 5 anos poderia te gerar mais de 20% ao ano na média. Porém, a gente está esquecendo de um cálculo, pessoal. Qual? O crescimento da rentabilidade. O Itaú tem gerado um ROI alto. Então, menos o payout médio do banco vezes um ROI de 20% ao ano, que é a média do Itaú de longo prazo, o banco pode crescer a uma taxa de 10% ao ano. Então, somada a essa rentabilidade de dividendos e valorização, você tem 30% ao ano na média nas ações do Itaú, projetado para daqui a 4 anos. Então perceba que o banco está barato, ainda neste patamar de preço de R$ 45. Está barato, porque o yield é alto, ele tem crescido o seu lucro. Fora que empresas com demandas mais inelásticas, a gente não precisa ficar comprando no fundo do poço, né? A gente tem esse luxo aí de acabar pagando um pouco mais caro porque o lucro líquido não oscila tanto. Bom, então vimos 30% ano. Agora vamos comparar com o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, pessoal, por estar em crise, ele está bem amassado. Então, assim, o ROI do banco no curto prazo é baixo, porém, vamos já olhar para a valorização. O Banco do Brasil, em momentos mais eufóricos, e aqui é diferente do Itaú, o preço sobre valor patrimonial vai funcionar muito mais, pessoal, muito mais do que o PL, porque o Banco do Brasil é uma empresa cíclica, ligada ao agronegócio. Então, quando você olhar para o PL, você vai perceber que vai distorcer bastante, porque em momentos que o banco tiver compressão de resultados, você vai ter uma ilusão de que o banco ficou caro. Olha o que aconteceu em 2016, 10 vezes de PL. Para quem comprou aqui, o Banco do Brasil foi uma excelentíssima companhia. É o que eu falo, pessoal, cuidado, porque o Banco do Brasil, o PL tende a ser muito cíclico, tá? Em momentos que o banco tem queda de lucros, você vai achar que consequentemente tá caro, porque o lucro caiu, o banco teve ali, né, essa compressão de resultados, então eu não vou comprar. Pessoal, não vamos aí se iludir nisso. Empresa cíclica, tá? Você olha da forma totalmente inversa. Quando o PL estiver alto, geralmente denota um ponto de compra, que não é o caso do Itaú, que tem uma demanda mais elástica. Por isso que eu não olho muito para PL, eu uso ele como uma análise complementar. Eu prefiro olhar para PVP. Funciona muito mais para o Banco do Brasil. E olha só, o PVP do Banco do Brasil hoje está nas suas mínimas, muito parecido com 2016, quando a gente teve toda aquela queda, né, dos resultados no Banco do Brasil, e muito parecido com os anos 2000, onde o banco negociou por um PVP de 0,53. Quanto que era o PL nos anos 2000? Era alto, perceba aqui, ó. Aqui tá distorcido, mas o PL do banco na época chegou ali, ó, a mais de 8 vezes, tá? O PL ficou alto, pessoal. Então, assim, cuidado. O Banco do Brasil ele vai te enganar com o PL, porque o lucro líquido tende a oscilar. Olha lá, 1999, o PVP tava de 0,82. Olha o PL como é que tava. Tava alto, você achou que não era um ponto de compra. Anos depois, o banco aí acabou decolando na cotação. Então, só para ele voltar para a média dele, vamos colocar 2 vezes de PVP. Isso aqui é uma média quando o Banco do Brasil fica bem precificado, que o mercado se esquece de que ele é estatal. Então você teria um potencial de alta, pegando o seu PVP atual de 0,62, de mais ou menos 222%, dando uma alta superior ao do Itaú, só para ele retornar para a sua média. E se quer ver média mesmo, coloca uma vez valor patrimonial. O banco ainda estaria muito barato, podendo subir mais do que o Itaú, 61% de alta. Então você já vê que em valorização o Banco do Brasil pode trazer mais do que o Itaú. Vamos colocar ali uns 80% de valorização, tá? Para ele ficar levemente acima do valor patrimonial em 4 anos. Então o banco poderia te dar 15,8% ao ano só em valorização. Agora, lucros, eu acho que ele pode ter uma recuperação mais acelerada do que o Itaú, tá? Por quê? Porque como ele teve uma queda de lucro líquido muito rápida, só para ele se recuperar da inadimplência, o lucro voltar para 30 bi numa lupa de 4 anos, o lucro precisaria dobrar, né? Então se você colocar 100% aí numa lupa de 4 anos, quanto que dá? Dá também uma média de 18% ao ano. Então você soma entre crescimento e valorização, só na valorização e no crescimento o Banco do Brasil já vai te trazer 33% ao ano na sua média. Agora é o dividendo que a gente tem que pegar, né? A fórmula do provento. Você vai fazer o PL, projetivo do Banco do Brasil, com a recuperação de lucros, 30 bilhões, e 1 dividido por 3,93. A gente está trabalhando uma lupa de 4 anos. Até lá o Banco do Brasil já vai ter se recuperado, como já aconteceu em ciclos passados. Você vê que com o payout normal, o banco pode te proporcionar um yield de 10% ao ano. Somado à valorização e somado à taxa embutida de crescimento de lucros nos próximos 4 anos, o Banco do Brasil pode te gerar
46% ao ano na média, superando o Itaú. Mas no caso ele vai superar o Itaú, porém com muito mais volatilidade. Então assim, pessoal, claro, você vai ter um retorno maior no Banco do Brasil se você pensa segurar para médio prazo, porque o banco está em crise, o mercado está pagando muito barato. Mas assim, saiba de que você terá mais volatilidade. Então, vai depender do que você quer para você. Você coloca aí, ó, 10 mil em Banco do Brasil daqui a 4 anos, podem virar, mais ou menos, né, uns 45 mil. No Itaú, vai se transformar daqui a uns 4 a 5 anos, né, mais ou menos uns 28 mil, pelas fórmulas de valuation. Colocando para longuíssimo prazo, eu acho que o Banco do Brasil, no preço atual, aí vale respaldar. Tá bom, Pablo, você olhou para médio prazo. No médio prazo, o Banco do Brasil vai dar mais. Só que, Pablo, e para mim, que quero segurar por 20 anos? Aí depende do preço. Neste preço atual, eu acho que o Banco do Brasil vai dar mais rentabilidade do que o Itaú se você colocar numa média de longuíssimo prazo, olhando para 15, 20, 30 anos. Porém, se o Banco do Brasil estiver próximo do valor patrimonial, num 0,80, 0,90, uma vez valor patrimonial, que seria R$ 33, aí eu acho que o Itaú pode trazer mais rentabilidade. Tá vendo como tudo depende do preço? Hoje, no cenário atual, nesse exato instante, eu acredito que o Banco do Brasil, pelo valuation deprimido e por estar em crise, pode trazer mais do que o Itaú. Porém, se o Banco do Brasil estiver bem das pernas, agro lá em cima bombando, valor patrimonial bem precificado, pagando bons dividendos, eu prefiro não comprar. Aí eu prefiro ir no Itaú, porque o Itaú é mais previsível e não tem essas distorções, né? De uma hora o resultado tá lá em cima e ficar muito caro, ou lá embaixo e ele ficar muito barato. Ele é sempre a mesma coisa. Você vai ver uma empresa aí crescente no longo prazo sem te dar tanto trabalho. O Banco do Brasil é aquela tese mais de alavancagem, né? De você pegar em momentos de baixa. Eu, por exemplo, o Banco do Brasil é a minha maior posição. Por quê? Porque eu peguei no momento de baixa. Se eu pegar aqui meu preço médio ajustado no Banco do Brasil, é muito baixo, pessoal. Desde quando eu comecei a comprar as ações no ano de 2022, meu preço médio ajustado no banco fica aí, né, de 11 a 12 reais. Então, na verdade, aqui essa posição eu posso ficar tranquilo com ela. Hoje eu compraria? Eu compraria. Não estou comprando porque eu tô focando no Itaú, porque eu não tinha posição nele. Mas se eu já tivesse uma posição gigante no Itaú, eu estaria comprando o Banco do Brasil, tá? Nesses preços aí de 0,60, 0,58 de PVP, que é um preço atrativo, que foi o mesmo preço que eu paguei lá no ano de 2022. Então assim, né, tudo depende do preço. Nos preços atuais, eu acho que o Banco do Brasil traz uma rentabilidade superior ao Itaú. E claro, perto do valor patrimonial, aí eu prefiro não comprar. Então tudo depende do momento. São excelentíssimas as empresas, ambas têm suas peculiaridades, porém o preço faz toda a diferença para você no médio e longo prazo. E claro que para você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu estou com um belo benefício aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro te conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, tá? E para além disso, é totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Forma, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. Eu também deixei disponível para vocês aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e maceta dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm esses dois bancões, tá? Ah, Pablo, você não trouxe o Bradesco e o Santander. Se a gente colocar o Bradesco e o Santander, eles perderam para o Itaú e o Banco do Brasil em qualidade e longo prazo, tá? Mais que o Banco do Brasil esteja com o ROI muito baixo agora é porque ele está em crise. Quando o Bradesco ficou em crise, ele ficou ainda pior. Então, assim, em top 1 fica o Itaú e top 2 o Banco do Brasil. Porém, tudo depende do preço, pessoal. Cuidado com o preço de compra. Às vezes, você comprar um banco menos eficiente como o Banco do Brasil muito barato, pode valer mais a pena do que comprar um de extrema qualidade mais caro. Então, tudo vai do time, né? Que a gente chama de momento de mercado. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!